Obrigada a você, internauta, que está conosco. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Fique conosco até o final desse culto. Daqui um pouquinho a gente já encerra. É um culto tão rápido. Tarde da bênção e escola bíblica. É um culto, é um desafio, né? Quem sabe você não acha, não. De repente, para você é de boa. Parar o seu dia. A gente tem que correr, né? Contra o relógio, para deixar tudo organizado, para estar aqui às 3 horas, na escola bíblica também. É um culto de sacrifício. Eu tenho certeza que o Senhor está honrando a sua vinda até este lugar. João, capítulo 14, é um texto tão conhecido de todos nós. O tema desta palavra, dessa tarde, é Jesus é o caminho. Jesus é o quê? Isso. Diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Feche os teus olhos. Obrigada, Senhor Deus, por esse tempo na tua casa. Obrigada por esse momento que vamos ouvir a tua voz. Eu sei que o Senhor nos trouxe aqui esta tarde com o objetivo de falar com cada um de nós. Fale, Senhor Deus. Nós viemos aqui porque precisamos, nós viemos aqui esta tarde porque temos maior interesse de sermos acrescentados pela tua palavra, sermos tocados pela tua mão. Venha falar com cada um de nós, venha falar com aqueles que estão em suas casas, no trabalho, com cada um dos nossos internautas, sejam alcançados por esta palavra. Assim oramos, cremos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Pode tomar o seu assento. É um texto tão conhecido. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. O que fazer quando estamos diante de uma situação difícil? O que fazer quando estamos em um momento de crise, em um momento de dificuldade, em um momento delicado da vida? Todos nós enfrentamos dias difíceis. O dia mau, a tempestade chega até mesmo para os amigos de Jesus, chega para quem é muito próximo, chega para um idoso, chega para um neném, chega para quem tem diploma e chega para aquele que não tem conhecimento nenhum. As dificuldades sempre chegam, mas o que fazer diante de uma notícia difícil? É esse o contexto. Esse texto aqui antecede a crucificação. Se você ler o capítulo antes, o capítulo anterior, o capítulo 13, você vai poder ler lá na sua casa. Jesus está fazendo alguns comunicados aos seus discípulos, ele está falando algumas coisas nesse último período, nesse último tempo que ele vai passar com os discípulos. Ele está fazendo que nós diríamos as considerações finais. Ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos ali no cenáculo. Então é um momento difícil, é um momento de despedida. Alguém gosta de despedida? Difícil, né? E assim, nada mais, nada menos, eles estão se despedindo do seu líder. É um momento difícil onde eles estão ouvindo do líder, do mestre, daquele a quem eles seguiram por 3 anos.
Eles estão ouvindo palavras diante daquele que eles viram fazer milagres, ressuscitar mortos, trazer vida, trazer cura a tantas pessoas, e agora eles estão ouvindo algo difícil acerca da partida de Jesus, acerca da crucificação. Então não é um assunto lá muito interessante, muito confortável de se ouvir. E é nesse texto, nesse contexto, melhor dizendo, Jesus também vai dizer no capítulo 13, acerca do traidor. Está aqui entre nós um traidor. Imagine, como estamos aqui nessa tarde, eu virasse para vocês, olha, está aqui no meio da gente alguém que vai trair. Todo mundo fica meio que, eita, será que eu estou sentado diante de um? Né? Todo mundo já ia meio que olhar para os lados, falei, eita, será que é esse daqui? É diante dessa situação que Jesus está dizendo que ali tem um traidor, está falando para Pedro. Então é uma situação difícil para eles. E Jesus, diante disso, dizendo que seria crucificado, seria necessário passar por toda essa situação, ele vai também encorajar. Presta atenção, ao mesmo tempo que ele está dizendo que é necessário que aconteça tudo isso, que ele se entregue, que ele seja crucificado, ele também, imagine para ele, não devia ser fácil, também ter que dar força, porque ele era 100% também homem, ele era 100% divino, 100% Deus, mas também tendo a sua natureza humana. E aí ele está dizendo, virando para os discípulos e dizendo, olha, não se turbe o vosso coração. Eu fui buscar o que é turbar o coração. O que é não turbe o coração? É não ficar preocupado, é não estar aflito, é não estar agoniado, é não estar transtornado. Jesus está dizendo tudo isso para os discípulos e ao mesmo tempo ele está dizendo assim, ó, gente, olha só, não precisa ficar preocupado com isso não. Não precisa ficar aflito diante dessa situação, não precisa ficar agoniado diante dessa circunstância que vocês vão enfrentar. Eita, coisa difícil não ficar agoniado, não ficar aflito mediante a uma notícia difícil, mediante a um dia duro, complicado. Às vezes parece que Jesus está até pedindo muito para os discípulos. Não é assim que às vezes a gente sente? Ai, parece que é pedir muito, não está aflito. Parece que é pedir muito, não está ansioso, não está preocupado. Mas Jesus está dizendo, olha gente, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Não fica aflito. Não fica agoniado. Credes em Deus. Olha o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa tarde. Eu não sei com que você está aperreado, com que você está preocupado e aflito hoje, mas nesta tarde Jesus está dizendo, olha só, não precisa ficar aflito, não precisa ficar aí com o seu coração turbado, crede em Deus, crede também em mim. E ele vai trazer algumas palavras de conforto aos discípulos, nesse momento, nesse dia difícil que ele está ali, de últimos momentos com os discípulos. Ele vai dizer, na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ele está dizendo assim para os discípulos, olha só gente, eu vou para a casa do meu pai. Se você olhar depois na sua casa, no capítulo 13, ele vai dizer em algum momento, olha, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E aí daqui a pouco ele fala, eu vou para a casa do meu pai, e vocês também vão. Você imagina o trevo,
na cabeça dos discípulos. Porque, gente, pessoas como a gente, quem nunca em algum momento que ouviu acerca da palavra do Senhor Jesus não ficou, mas o que será que isso? Não estou entendendo direito, o que Jesus está querendo com isso? Não entendi o que Deus falou acerca disso. É exatamente assim que os discípulos estão. Ora, Jesus disse, olha, não, vocês não podem ir para lá, para onde eu estou indo agora, mas eu vou preparar um lugar. Eita, como assim? E Jesus está dizendo, tem um lugar, eu estou indo na frente, e eu vou preparar um lugar para você. Sabe, queridos, existe um lugar, a minha e a sua vida não se resume aqui. A verdade é que a gente vive preso aqui, né? Quando a gente não deveria, porque nós somos forasteiros aqui. A nossa pátria não é aqui. O nosso destino final não é aqui. O meu e o seu destino final é no céu. Existe um lugar. Não que quando Jesus disse isso, ele tinha que morrer porque ainda ele está preparando esse lugar. Não, quando ele disse isso, ele estava se referindo à sua morte. Que a morte dele, ele sendo crucificado, seu sangue derramado, seria a preparação, seria o carimbo deste lugar garantido para cada um de nós. O lugar já está pronto. O lugar já está preparado. Que eu e você possamos ansiar todo o tempo em estar com o Senhor Jesus. Billy Graham, você conhece, um grande pregador, morreu no ano de 2018, e tem uma frase dele que ele disse, quando vocês ouvirem que Billy Graham morreu, não acreditem, porque esse dia eu estarei mais vivo do que nunca, porque é o dia que eu voltarei para casa. E a gente vive tão preso aqui, né? Existem momentos que a gente, tenho certeza que você é como eu, existem momentos que a gente olha um cenário que a gente tem vivido, tem visto, e a gente fala, meu Deus, Jesus precisa voltar. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E a gente vive por aí dizendo, não, Jesus precisa voltar mesmo, porque a gente olha isso daqui. E aí de repente a gente vive dias tão bons, tão felizes. Que delícia, que vida boa. E a gente vive dessa gangorra, nessa oscilação, de hora lá, hora cá, hora quero ir para lá, hora quero ficar aqui. Mas Jesus está dizendo a mim e a você nessa tarde, eu preparei um lugar para você. Existe um lugar na casa do meu Pai, há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito para vocês não, eu não ia enganar vocês não. Tem um lugar de verdade lá. E aí ele está dizendo no versículo 3, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. É garantia. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Sabe o que ele estava dizendo para os discípulos? Gente, a gente vai se separar, mas é por pouco tempo. Eu estou voltando para o Pai, mas haverá um dia que não vai mais acontecer, não vai mais existir despedida, não vai existir mais essa separação. Onde eu for, onde eu estiver, vocês estarão comigo, porque eu vou voltar para levar cada um de vocês. Jesus prometeu voltar. E nós precisamos viver os nossos dias entendendo essa verdade. A gente passa vivendo como se Jesus não fosse voltar. Como se isso não fosse acontecer. Como se a vida se resumisse só aqui. E ele continua dizendo, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. E aí surge a dúvida. Aí surge o trevo na cabeça de Tomé. E Tomé se parece com a gente. Muito com a gente. Muitas vezes a gente não está entendendo o que Jesus está falando. Mas Tomé
também é transparente, porque ele não finge demência, ele não finge que está entendendo. Ele vai falar com Jesus. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E é tão interessante porque ele caminha por 3 anos com Jesus. Jesus passa todo o tempo falando sobre isso. Mas para o entendimento de quem está preso na terra, é difícil compreender a eternidade. Para quem está preso nas coisas daqui, é difícil entender a dimensão que o Senhor Jesus está falando. E Jesus está dizendo: olha só, vocês vão saber o caminho para onde eu vou. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé vai dizendo: mas como assim? Como a gente sabe para onde o Senhor vai? Como a gente sabe esse caminho? Qual é esse caminho? E aí o versículo que todos nós sabemos, um versículo tão conhecido do povo cristão, quando Jesus vai dizer: eu sou o caminho. Ele não falou, olha só gente, existe um caminho aí, e eu vou ensinar para vocês esse caminho. Eu ouvi falar de um caminho. Não, ele vai dizer: eu sou. E esse eu sou é tão poderoso porque a gente lembra, nos faz voltar a história lá atrás de Moisés. Lembra quando ele vai falar com o faraó? Ele vai falar: tá bom, mas eu vou lá, mas eu vou em nome de quem? Ele vai falar: quem é você? Você está vindo falar em nome de quem? Espera lá, Moisés. Você só vai falar o eu sou. E é isso que Jesus está falando. Eu sou o caminho. Ele não diz para Tomé, ele não diz ali para os discípulos: olha, eu fui o caminho, ou eu serei o caminho. E isso é tão atual como naquele dia da fala de Jesus dizendo: eu sou o caminho. Ele continua dizendo para mim e para você: eu sou o caminho. Quem sabe você, antes de se converter, até procurou outros caminhos, até caminhou por outros lugares, por caminhos que as pessoas te ensinaram, por caminhos que você não tinha ainda um entendimento que de fato aquele não era o caminho. E quem sabe por algum tempo você caminhou por aquilo entendendo como verdade, até o dia que você entendeu que o único caminho que nos leva de volta a Deus é Jesus Cristo. Não existe outro caminho. E quantas pessoas estão perdidas? Quantas pessoas estão em busca de um caminho? Sabe, com o pecado de Adão e Eva no jardim, e o pecado nos separa de Deus. O pecado traz esse buraco dentro de nós, que é exatamente do tamanho de Deus. E o único que é capaz de preencher essa lacuna que existe dentro do homem é o Senhor Deus. E o único que pode nos levar de volta para esse caminho que através do pecado houve essa ruptura do caminho é o Senhor Jesus. E quantas pessoas estão dizendo diferente, né? Você tem que ir por Pedro, você tem que ir por intermédio de Paulo, é por intermédio de Maria, é por intermédio de não sei quem. Não, é por intermédio de Jesus. Ele é o caminho. E quando ele vai dizer para Tomé: Tomé, não é só o caminho não, eu não sou apenas o caminho, tem mais, Tomé, eu também sou a verdade. Não precisa mais andar em mentira, não precisa mais andar no engano, porque eu também sou verdade. E mais do que isso, Tomé, eu também sou vida. Bendito é o nome do Senhor Jesus.
caminho, verdade e vida. Ele vai dizer: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta buscar outro caminho, não adianta procurar atalhos. Jesus é o caminho, Ele que nos liga de volta, Ele é o caminho de volta. Se nós de fato quisermos ocupar esse lugar que Ele disse que foi preparar, nós precisamos trilhar por esse caminho, que é Jesus. Eu fui fazer uma visita um tempo atrás, e é tão ruim ficar perdido, né? E pense em alguém ruim de rumo. Sou bem ruim de rumo. Conheço a rua da minha casa, tá ótimo. E a rua da igreja. Não tenta me explicar a rua, sabe a rua? Me dá uma referência, criatura. E ainda assim eu não sei. Não sei nem porque que eu pergunto a referência. Enfim, mas glória a Deus, nós temos um aparelho, né? Você coloca lá no Google Maps, te leva até o lugar. Só que, às vezes ele faz uns trajetos assim, bem que faz, gente do céu, se eu soubesse que era aqui, era só ir por ali. Eu chegava, mas me levou tão longe. Cheguei. Eu fiz um caminho que eu gastei um combustível. Quem sabe foi assim com você. Fez aquela volta, todo mundo te ensinando. Falei, gente, mas quem sabe você até disse: se eu soubesse, se eu conhecesse Jesus antes, eu não teria passado o que eu passei. É ou não é? E estava perdido. E é tão ruim andar perdido, não é, gente? Mas quem está perdido, às vezes, nem sabe que está muito perdido. Está achando que está indo pelo rumo certo. Mas fomos encontrados. Estávamos perdidos, sujos, desorientados. E aí um dia, Ele nos achou na estrada da vida. Ele nos encontrou. Ele se revelou a nós. E a palavra entrou em o nosso coração. E aí nós descobrimos realmente que vida plena existe nele. Felicidade está nele. Paz está nele. Segurança está nele. Quantas pessoas estão buscando paz, felicidade em outros caminhos, nas drogas, na bebida, em tantos outros caminhos, e vai procurando uns atalhos, vai procurando uns caminhos tão tortos, nem sabe ainda que está perdido. Mas chega um momento, quem sabe você tem alguém assim da sua família, que você tem visto andando desorientado, perdido, sem rumo. Mas nós nesta tarde profetizamos que eles também encontrarão este caminho. Eles também irão trilhar por este caminho que é Jesus. E é tão bom saber que Ele mesmo nos deu garantia, dizendo: eu vou na frente. Mas eu espero por vocês. Eu estou à espera de vocês, e haverá esse dia que nós ficaremos juntos e não haverá mais despedidas. E onde eu estiver, você estará também. Aí no seu lugar, abaixe sua cabeça. Será que você pode aí no seu lugar agradecer ao Senhor Jesus porque você foi encontrado, porque você não anda mais perdido, porque você não anda mais no engano? Será que você pode agradecer a Deus porque um dia Ele te resgatou, Ele te encontrou,
Muitas vezes as nossas orações se resumem em só pedidos. E muitas vezes nós nos esquecemos desta oração tão simples, agradecendo porque um dia Ele veio até nós. Porque a Bíblia vai dizer: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. Quem sabe você está aí com seu coração aflito, turbado nesta tarde, agoniado, transtornado. E Jesus está dizendo a mim e a você: crede em Deus. Crede também em mim. Creia que vai ficar tudo bem. Creia que eu ainda estou no controle. Creia que eu estou conduzindo a sua vida, embora esse tempo de conversa de Jesus com os discípulos parece um dia tão difícil, um dia tão pesado, mas é um dia que Jesus também está encorajando os seus amigos. É um dia que Jesus também está encorajando os seus amigos, dizendo: gente, não precisa ficar aflito não. Confie em mim. Creiam em mim. Eu vou preparar um lugar para vocês. E não haverá mais despedidas. Onde eu estiver, vocês estarão também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor um dia nos achou. Obrigada porque um dia o Senhor veio até nós. Nos encontrou sujos, desorientados e perdidos. Mas obrigada porque o Senhor nos colocou neste caminho que é o Senhor. E nós queremos reafirmar aqui nesta tarde que nós não deixaremos esse caminho. Nós não nos desviaremos. Nós não sairemos deste caminho. Nós não precisamos saber se existe outro, se é certo ou errado, porque já entendemos que este é o único caminho. É o único caminho, é a única verdade, é a vida plena em Ti. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor nos encontrou. Obrigada porque entendemos que o Senhor é a verdade. Obrigada, Senhor Jesus, porque entendemos que existe vida em Ti. Estávamos mortos, Senhor Jesus, em nossos delitos, mas o Senhor nos encontrou e colocou a vida de Deus em nós. Somos gratos a Ti, porque o Senhor nos ligou de volta a Deus. Obrigada porque havia uma ruptura, havia um abismo entre nós e o Senhor. Obrigada porque o Senhor enviou o Teu Filho Jesus, que foi a ponte que nos ligou de volta a Deus. Somos gratos a Ti, Deus bendito, por tamanho amor, bondade e graça sobre as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir esse Jesus lindão? Ele é lindão. Glória a Deus. Aleluia. Quero orar por você. Quero te ungir. Enquanto eu estiver te ungindo, nosso pastor vai estar aqui orando. Deus poderoso, Deus honroso, Deus glorioso, venha abençoar todos, Senhor, que vai receber essa unção. Nós não viemos aqui passear. Assim que você voltar para o seu lugar, você ajoelha, tá bom? Nós não viemos aqui passear. Não, Jesus, nós viemos aqui te buscar. E aquele que veio com dor, com algum problema, não deixa essa pessoa voltar da mesma forma que essa pessoa entrou aqui. Pode ajoelhar? Se você pode ajoelhar um tiquinho, se você não pode ajoelhar, nós vamos compreender. Mestre poderoso, santo e honroso, eu gosto de dizer essa palavra, porque é verdade. Nós não estamos aqui de brincadeira, estamos aqui com toda fidelidade, com toda honestidade diante da Tua glória. Essa dor precisa desaparecer. Esse problema não nasceu aí com essa pessoa, ele apareceu, é um intruso, e esse intruso tem que sumir, tem que desaparecer,
para a nossa felicidade, para a nossa alegria, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar livre desse intruso, vamos ficar livre desse problema, isso para a honra e para a glória do teu poder. Mestre querido, santo, honroso, glorioso e maravilhoso, aqui estamos de joelhos, Senhor, também intercedendo pela nossa família, orando pela nossa família. Mestre querido, honroso e glorioso, muito obrigado, que a nossa intercessão está chegando ao trono da glória. Não estamos pedindo para uma outra pessoa, a não ser a pessoa do Espírito Santo que está aqui, como diz Romanos capítulo 8, verso 26 e 27, a Bíblia diz que o Senhor é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E também a Bíblia diz que o Senhor é o que intercede por nós, Jesus, mais ninguém. Nós acreditamos nessa intercessão. Mestre, muito obrigado da nossa oração atendida, respondida, para nossa felicidade, para nossa alegria. Dor, enfermidade, vá para o inferno, em nome de Jesus. Nós declaramos e confiamos em Jesus Cristo, que essa pessoa já está livre, liberta, pelo teu nome, pelo teu poder. Amém e amém, Jesus. Coloque-se em pé, por favor. Não esquece de orar pelo nosso país. Ainda estamos passando por tribulações. Vamos orar pelo nosso país, vamos orar pelo nosso Brasil. Não esquece, não esquece. Nosso país é delicioso. Já falei aqui não sei quantas mil vezes, nosso país é rico, 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 muito, muito, muito rico. Se você já viajou para o Nordeste, você já viu as frutas do Nordeste? Sabe o que é carambola? Aquela fruta carambola? As carambolas, não estou desfazendo do nosso estado, mas as carambolas do estado de São Paulo, é tudo mirradinho assim. Mas se você vai para o Nordeste, vai numa praia daquela lá deliciosa. Comprei uma, já faz anos daí, comprei uma carambola, só comprei uma. Eu falei, eu vou levar para, mas daqui é um isoporzão, ainda comecei a criticar a carambola. Daqui é um isoporzão, muito grande. Isso daqui deve ser um isopor, vai morder um isopor. Eu levei para o hotel e lavei lá, legalzinho, dei para minha esposa, falei, não vou nem experimentar essa carambola. A minha esposa falou, que delícia, você só trouxe uma? Vai buscar mais. Eu falei, deixa eu experimentar. Gente, Nordeste tem cada fruta que é de tirar o chapéu. Que Deus venha abençoar o nosso país. O nosso país não pode e não vai, porque ele é muito grande e a cabeça dos brasileiros é diferente do, não estou desfazendo deles, por favor, da Venezuela. Aqui não vai virar uma Venezuela. Amém, Jesus? Em nome de Jesus, não. Não. Porque o nosso presidente que entrou, não sei se com honestidade ou não, não sei. Ele já falou uma coisa que aquilo me desanimou muito. O que tem? Pegar, roubar um celularzinho para tomar uma cervejinha. Ô, irmãos, nós já tem tanto ladrão no Brasil. Incentivar para roubar ainda o celular, e ainda para tomar cerveja, quer dizer, para roubar ainda para ficar bêbado. Não. Então vamos orar pelo nosso Brasil, e eu estou orando para o Lula também, eu preciso orar, porque Eclesiastes, sabe onde que fica Eclesiastes? Tem Salmos, Provérbio, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 10, verso 20, manda eu orar, e em tantos outros lugares, manda eu orar pelas autoridades. Eu não votei no nosso prefeito, eu votei no Neto, que eu queria que o Neto ganhasse, mas o prefeito ganhou, eu quero que ele seja abençoado, eu quero que o prefeito, a esposa, filho dele, seja tremendamente abençoado. Não votei nele, mas eu quero que ele venha fazer uma boa gestão aqui na nossa cidade de Lins,
quero que ele seja abençoado. Nós precisamos ser assim, irmão. Você não tem nada que criticar. É porque o Lula, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Vamos interceder por ele. Não gostei que ele ganhou. Queria que o Bolsonaro ganhasse. Mas ele ganhou, então vamos interceder por ele em nome de Jesus. Amém? Você não tem o direito de criticar ninguém não, irmão. Se você quiser criticar, critica você. Você. Os outros não. Você não tem nada com a vida dos outros. Amantíssimo e soberano Deus, abençoa esse marido aqui. Esse marido aqui representado, ou o filho, ou a mãe, ou o pai. Essa pessoa que está aqui dentro da igreja gosta muito e quer ver essa pessoa abençoada. Pois é, Jesus, nós estamos intercedendo em teu santo nome por essa pessoa. Pois é, Jesus, atende aqui agora a nossa oração e venha abençoar essas pessoas que tanto nós amamos. Derrama do teu poder também sobre a nossa pátria, o nosso país, a nossa cidade, em nome de Jesus. Venha abençoar as pessoas que estão nos visitando, que vai voltar, não vai ser mais visita, vai ser participante, para a glória e honra do teu poder.